Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz algo estranho. Ele está quase que confessando a sua incapacidade de nos ensinar as coisas. Ou seja, por mais que Ele tente ensinar, nós não vamos compreender. Nós precisamos do Espírito Santo. Vejam, isso é, digamos assim, impressionante. Por quê? Porque se existe um bom professor, se existe algum ser humano que pode ensinar algo a alguém, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Eu acho que nenhum marqueteiro, nenhum orador, nenhum pedagogo teria técnicas e teria recursos tão extraordinariamente elevados que Nosso Senhor não tivesse. Então, Jesus verdadeiramente é o mestre dos mestres. Mas se Ele, que é o nosso grande mestre, que passou 3 anos tentando ensinar aos discípulos as coisas, não conseguiu ensinar, quem irá ensinar? Veja, aqui Jesus está revelando uma realidade que nós contemplamos nos evangelhos, que os discípulos, quando se encontraram com Jesus, creram, compreenderam, mas tudo aquilo tinha um limite, tudo aquilo tinha uma barreira. Por quê? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus para de lá enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nossos corações é Ele quem irá acender esta luz que permite que nós enxerguemos a verdade de Deus. Vejam, meus queridos, aqui é algo que é importantíssimo para a nossa vida cristã e é uma coisa que tem consequências muito práticas. Os discípulos, os apóstolos ali, antes da ressurreição, da paixão e ressurreição de Jesus, eles já tinham fé, tá? Já tinham fé, mas aquela fé não era uma realidade penetrante. Eles não tinham ainda, né, recebido o Espírito Santo que lhes daria a capacidade de compreender profundamente. É por isso que quando a gente vai ler os evangelhos, né, a gente vê que existe uma compreensão dos apóstolos pré-pascal e uma compreensão pós-pascal. Os historiadores, cientistas e exegetas modernos, mais modernistas do que modernos, eles criaram uma distinção. Eles notaram que tem essa diferença e disseram, tá vendo? São duas coisas. Uma coisa é o Jesus histórico. O Jesus que viveu aqui na Terra antes de morrer. Até ali é Jesus de verdade. Aí depois que Jesus morreu, aí veio o Cristo da fé. Ou seja, veio uma invenção, uma cavilação da comunidade primitiva que de repente inventou que Cristo ressuscitou e caiu na mitologia, inventaram um mito. Estão vendo a astúcia do diabo? Eles acham que o Jesus histórico era simplesmente um homem que pregou a vinda do reino, morreu injustiçado, ponto e acabou. E agora vem o Cristo da fé ressuscitado, mas tudo isso é muito mito. Nada disso. Nós que temos fé e fé verdadeira, nós enxergamos, sim, um descompasso entre a visão dos apóstolos antes da Páscoa e a visão dos apóstolos depois da Páscoa. Mas esse descompasso se dá não porque o Jesus mudou. Eu tenho um Jesus verdadeiro histórico de um lado e um Cristo inventado do outro lado. Não. É porque os apóstolos, embora tivessem o mesmo Jesus, pré e pós-pascal, não eram capazes de compreender porque não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Assim também nós. Se você não recebe o Espírito Santo no batismo, na crisma, e sobretudo não recebe o Espírito Santo nos atos de fé que você faz na vida de oração, o seu contato com Jesus vai ser sempre de um personagem histórico morto no passado. Mas se você recebe o Espírito Santo, você então compreende. Ele está vivo. E de fé em fé,
você irá prescrutar os mistérios de Deus e conhecer o Cristo na sua intimidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.